Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem. Eu sou o Felipe Bernelli. Eu sou o Felipe Bornelli, tô zoando. Eu quase falei, eu sou o Bruno Toledo. Eu quase Eu falei. sabia que ia dar bosta isso. Bem-vindo a mais um episódio. Esse aqui é o Bruno Toledo, pra quem Sou não... eu, gente. Que Tô aqui não todas as conseguiu vezes. perceber. É que pra você que chegou a primeira vez, normalmente sou eu que começo. A gente resolveu dar uma mudada e bugou um pouco a nossa cabeça. Mas o episódio começou, a gente já conseguiu fazer isso quase sem dor. Então, vamos lá. Galera, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente talvez seja um episódio que a gente mais vai puxar a sardinha pro nosso lado. Pode crer. Hoje vai Mas ser total puxada de Mas sardinha. por motivos de precisão absurda, porque a gente tem que explicar também isso, né? A gente tem que deixar um pouco mais claro. Então esse é o episódio que se você não sabia até agora, que nem aquele mesmo, não sabia? Pois agora você está sabendo, né? A gente vai explicar. Esse é um meme muito bom. A gente vai explicar por que você talvez nunca tenha sabido disso, mas você sempre precisou de um life planner. Todo mundo precisa de um life planner. Todo mundo precisa de um life planner. Eu tenho o meu. Você tem Eu o também seu. tenho o meu. Nós temos nossos próprios life planners. E ser life planner é o que a gente é hoje. Assim, nós somos life planners. Lembra não? Nós somos life planners. Nós ajudamos nossos clientes a planejarem as suas vidas em coisas nas quais nós somos especialistas. Essa é a nossa função hoje, né? Então, se você não sabia que você precisava de uma pessoa igual a gente, hoje a gente vai te explicar por que você precisa. Todo vai deixar mundo... um pouco mais claro isso. O life planner, Fê, ele vai muito além do que a gente entrega como produto final. Acho que a essência desse episódio é isso, né? O life planner vai muito além do que uma pólice de seguro. Sim. Entendeu? Todo life planner é um vendedor de seguro de vida. É um corretor de seguro de vida. Vamos falar o português, claro. Mas nem todo corretor de seguro de vida é um life planner. Exatamente. Essa é a questão. Então, grave isso. Grave isso coloque isso como uma geladeira. Para o ser humano ali gostar de alguma coisa, meu amigo. Vamos falar de novo com calma. Assim, todo corretor de seguro... Não, quase me ideia. Todo life planner é um corretor de seguro. Mas nem todo corretor de seguro é um life planner. De novo. Todo life planner é um corretor de seguro, mas nem todo corretor de seguro é um life planner. Vai, More. Gostou? Bugou. Todo life planner é um corretor de seguro, mas nem todo corretor de seguro é um life planner. Exatamente. Boa! Você comercializar ou ter conhecimento a respeito de um tipo de produto não te faz, talvez, ter as mesmas intenções que você deveria ter com ele, né? Então, se a gente é um corretor de seguro, o que você vai comprar, de fato, no final do dia, é uma pólice de seguro de vida. O Enzo Ferrari, ele fala um negócio que eu acho muito interessante. Falava, né? Desculpa falar. Hoje é bem difícil. Mas o Enzo Ferrari, que é o fundador da Ferrari, ele tem uma frase muito famosa, que o que ele vende é um motor. O resto ele dá de graça. Foda. E é verdade. E a gente é a mesma coisa. O que a gente comercializa no final do dia é o seguro de vida. É uma pólice de seguro de vida. Só que o que a gente entrega vai de graça. Vai de graça. E eu acho que ele vai de graça porque não tem preço. O que a gente faz não é possível. O valor não é tão possível de ser precificado. O valor do nosso trabalho não tem preço, por isso que a gente entrega de graça. E o valor do nosso trabalho não está na apólice que a gente entrega para o cliente depois que ele emite. Está muito além da apólice que a gente entrega para o cliente quando ele emite. Sim, eu costumo falar com meus clientes que assim, o seguro de vida você compra com a seguradora. Você vai comprar o seguro de vida com a seguradora. Agora, antes disso, depois disso, o assunto é comigo. O papo é comigo. Você vai pagar para a seguradora. Quem vai te pagar de volta no final do dia vai ser a seguradora também. Quem vai te... Cara, você pegou tudo que um life planner precisa, Fê, e deveria ter, e elencou em 5 responsabilidades que eu acho uma maneira muito, cara, surreal de boa de como deixar isso tangível para as pessoas entenderem. Porque tudo que você vai falar tá implícito na nossa atividade. Só que você metrificou essa parada, entendeu? Então fala uma por uma aí, para as pessoas conseguirem perceber de fato, né, encontrar tangibilidade nessa acho que quando negócio. A gente divide e exemplifica, fica mais fácil de entender a nossa real função na vida de cada um dos nossos clientes. Porque assim, gente, a gente
trabalha, a gente já falou isso em alguns episódios, mas tanto eu quanto o Bruno, a gente escolhe trabalhar com os produtos da Prudential, porque a gente é cliente dela. Eu era cliente muito antes de decidir trabalhar com isso. Então, eu entendo, eu acredito e eu sei que eu trabalho, que eu tenho seguro na melhor seguradora do país e eu levo os produtos da melhor seguradora do país para os meus clientes. Então, com relação ao produto, a gente não tem muita preocupação. Sim. São produtos excelentes. Né? É mais entender qual que faz mais sentido para você. Imagina que você, cara, você tinha uma Ferrari antes de trabalhar na Ferrari. E quando você vai trabalhar na Ferrari, você percebe que você tinha o melhor carro na sua mão. E, cara, isso te deixa extremamente confortável em poder vender esse carro. Exato. Perfeito. Perfeita definição. Eu gostei muito, Bruno. Parabéns. Obrigado. Parabéns. E é o que você falou, pô, de elencar, né? Da gente pensar como que a gente consegue deixar isso bem pontual, né? E exemplificar cada um dos pontos. Assim, eu tenho muito claro para mim, e o Brunão também, a gente tem 5 responsabilidades muito fortes como Life Planner. Né? A primeira responsabilidade que a gente tem na nossa atividade é fazer o que a gente faz praticamente todas as reuniões dos nossos clientes. E é um pouco do que a gente faz aqui. Assim, a gente sentar com o nosso cliente, explicar para ele que as coisas podem dar errado, tentar entender qual que é o tamanho do impacto na vida dele se aqueles imprevistos, aquelas coisas derem errado. E sabe o que é foda, Fê? Assim, falando português, claro, não fugindo da realidade, o assunto que a gente trata não é um negócio que as pessoas têm um desejo de consumo do cacete de comprar. E nem falam disso todo dia também. E não costumam falar disso todo dia. O assunto que a gente trata, porra, é um negócio que a gente vai ter que gerar um certo desconforto na cabeça da pessoa. Entendeu? Pra ela perceber que ela tem que encarar as coisas que ela não tá afim de encarar, mas que, cara, faz parte da realidade dela. Sim. Entendeu? Então, se a gente não faz isso com muito cuidado, respeito e educação, pode virar uma conversa apelativa. Sim. Em alguns casos. E não é difícil isso acontecer quando a pessoa não tem o cuidado e a preocupação que precisa. Né? A gente tem que sentar com uma pessoa, olhar para todos os números dela e olhar para todas as possibilidades a quais ela está exposta e elencar junto com ela o que preocupa ela mais, o que vai impactar mais a vida dela ou das pessoas que ela ama. Cara, é um trabalho além de necessário, né, extremamente necessário, ele é um trabalho que ele precisa ser muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Esse é o momento que a gente não pode ser de forma nenhuma leviano. Seja com os riscos, seja com as preocupações que o impacto e os imprevistos vão causar na vida dos nossos clientes. Porque assim, se a gente faz isso nas coxas, a verdade é essa, a gente não está muito preocupado, a gente não faz as contas direito com o cliente, a gente não olha se ele realmente precisa de um seguro de vida, se ele precisa de alguma, se já tem garantia, se ele não tem, o que preocupa ele, a gente corre o sério risco de não conseguir resolver o problema que a gente se propõe a resolver, né? E esse talvez seja o maior dos problemas, porque na hora que ele precisar, que o nosso cliente precisou, e a gente se propôs desde o começo a resolver, a gente não resolveu o problema dele, cara, acabou. Eu não fiz o que... Você não fez a premissa básica que eu trabalho pra fazer, que eu vivo pra fazer. Que é ajudar o meu cliente no momento que ele vai precisar. Então, a primeira responsabilidade que a gente tem é olhar com muito cuidado e com muito zelo porque é mais importante pro meu cliente. A vida dele, a família dele, a independência, o que for. Os possíveis percalços que possam acontecer com ele, a gente tá lá pra resolver. Impactante. Cara, imagina o seguinte, um super-herói que na hora da dificuldade chega lá pra resolver o problema, o Homem-Aranha vai resolver um problema, a bomba que tá explodindo em Nova York, ele chega lá e não tem a teia. Mano, não tem essa. Se tem um problema de saúde com a pessoa, cara, a gente tem que ter feito a base muito bem feita para poder resolver. Entendeu? Então não tem essa da gente não conseguir ter o cuidado necessário. Cara, tem que ter. Porque com que cara que um life planner vai olhar para a família do indivíduo e falar, porra, eu caguei no meu trampo. Caguei no meu trampo, ele precisava de mais. Desculpa, eu caguei na vida da sua família inteira. Entendeu? Eu fui inútil. É basicamente isso que pode acontecer, né? Então, quando a gente olha senta com o cliente, faz toda a análise da vida financeira dele, das responsabilidades que aquele cara tem, das preocupações que aquela pessoa tem com a família dela ou com ela mesma, a gente vai entender primeiro, essa é a primeira coisa, a gente vai entender se ela precisa de um seguro de vida e quanto. Identificou que essa necessidade existe e o seguro consegue resolver, a gente tem forma de resolver isso, vem a nossa segunda responsabilidade,
que é construir uma ferramenta personalizada através do seguro de vida, das ferramentas, de todos os produtos que a gente tem hoje à nossa disposição, para resolver os problemas atuais dos nossos clientes. Ou seja, a gente foi e identificou o que o cara precisa, identificou o quanto ele precisa, como que a gente consegue ajudar. Aí é nosso trabalho construir junto com a gente sabe, no que a gente é especialista, a melhor ferramenta que aquele cara pode ter. Para solucionar o problema caso ele apareça. Exato, é exatamente isso. Então, a nossa segunda responsabilidade é trazer uma ferramenta personalizada para resolver os problemas dos nossos clientes. Personalizar, lembra disso, isso é pessoal. Sim. A gente não tem nada Não de tá, prateleira. é isso que eu ia falar. Não tá numa prateleira que você vai, tipo um açougue, que você chega lá e escolhe o que você quer. Entendeu? Cada pessoa precisa de um jeito e de maneiras diferentes. As pessoas têm vidas diferentes, preocupações diferentes. Às vezes, dentro do mesmo teto, você tem preocupações, responsabilidades, objetivos diferentes. A gente tem que entender no detalhe cada um para trazer uma ferramenta personalizada. E lembra que tenta prestar atenção que eu falei, a gente tem que trazer uma ferramenta personalizada para resolver os problemas daquele cliente hoje. A nossa terceira responsabilidade é acompanhar os nossos clientes ao longo da vida deles. Porque assim, o Brunão de 2 anos atrás é o mesmo Brunão de hoje? Não. Daqui 2 anos você vai ser o mesmo Brunão? Não, e a gente teve uma entrevista do Anderson e da Lívia que quando eles fizeram o seguro contigo, eles tinham uma filha só. Exato. E agora tá chegando mais um. A nossa vida está em constante alteração. E se muda a nossa vida, pode mudar nossas preocupações e pode mudar nossa necessidade de seguro, o que o seguro protege, né? Então, a gente pode precisar de mais ou de menos seguro ao longo da vida. Isso pode acontecer, a nossa necessidade pode aumentar ou diminuir. O seguro não se resolve se ele não mudar ponteiro. Então, não adianta nada, você tem um puto de uma apólice bonitona lá. Vou dar o exemplo da Lívia e do Anderson que estiveram com a gente. Eles tinham uma apólice maravilhosa, mano, resolvia todos os problemas deles e da Manu. Com a vinda da Bela, a apólice deles deixou de ser suficiente. Ficou defasado. Ficou defasado. Eles precisavam de mais seguro. No caso deles, eles precisavam de mais. Para poder resolver os problemas de forma personalizada e atual. Né? Não, podia ser menos também. Cara, quando você começa a ganhar mais, ou você tem mais um filho, ou você tem algum tipo de mudança de vida relevante, você não começa a comprar mais comida? Você não começa, a ter mais gasto com algumas outras coisas? A vida mudou, né? O seguro que protege a sua vida, se esses gastos não forem mais resolvidos com o que você ganha, porque você está com uma vulnerabilidade de saúde, vai precisar de alteração também, velho. Exato. E outra, você pode... quanto que você pode, talvez... preciso de menos seguro. Porque só vai aumentar meu seguro ao longo da vida? Não, mano, você pode precisar de menos. Vou te dar 2 exemplos. Eu fiz o seguro de um cara que era para garantir a educação do filho dele. Até o final da vida dele. Cara, o filho dele é um moleque gênio do caralho. O moleque ganhou bolsa. Tipo, todas as escolas da cidade onde ele mora quer que ele estude lá. Então, ele não tem mais preocupação em garantir a educação do moleque. Entende? Sim. Um outro casal de clientes meu tinha um financiamento. Eles tinham um seguro para garantir o financiamento deles. O cara começou a ganhar mais dinheiro, quitou o financiamento. Então, aquela parte do seguro dele, que era para aquilo, não tem mais necessidade. Então, ele já readequou o seguro dele. O cara ganhou na Mega Sena, não precisa mais porra nenhuma. Você vai falar de inventário. Então, você vai mudar o teu seguro. Sim. Ou seja, a gente mantém o seguro personalizado ao longo dos anos. Se o seguro não estiver mudando o teu ponteiro quando você precisar dele, você está pagando à toa. E a personalização não significa só que o cara vai precisar de mais, que é o que o Fê acabou de falar. Pode ser que o cara precise de menos, e isso é natural. Pode precisar de menos, pode alterar o tipo de seguro que você tem, isso acontece. Né? Então, é o nosso trabalho, tá muito próximo dos nossos clientes, a qualquer alteração que ele tiver na vida dele que vai impactar no que a gente desenhou para ele ao longo dos anos. Então, por isso que a gente sempre revisa a necessidade com os nossos clientes. A gente senta com os nossos clientes, de tempos em tempos, para poder trocar uma ideia, para poder rever os números dele, para ver se o seguro dele ainda faz sentido. Esse é o nosso trabalho, né? E é nisso que a gente se propõe a fazer ao longo dos anos. A nossa quarta responsabilidade, e eu acho que eu já devo ter falado isso em alguns outros episódios, mas assim, para mim é uma das mais importantes. E eu falo que... Acho que no do Ney eu falei, quando a gente teve aquele papo com o Ney, eu falei sobre isso. O meu pai, ele tinha uma frase, ele tem uma frase até hoje, que ele fala assim, a pessoa que precisa não pode esperar. Você falou mesmo. Porque você pode esperar, você já não precisa tanto. Então, a pessoa que precisa não pode esperar. Quando acontecer alguma coisa com os nossos clientes, com os meus clientes, com os seus clientes, os nossos clientes não precisam ligar para a Prudential,
Eles não precisam ligar para um call center, eles não vão ter que falar com o atendente de telemarketing, eles não tem que abrir um Chat de aplicativo para abrir um esquece. chat para falar que deu alguma merda. Eles vão ligar no meu celular, no seu celular à noite e vão falar assim, pô, Fê, Brunão, aconteceu isso, isso, isso. A gente vai ligar pros caras, a gente vai atender e falar assim, cara, sim. fica tranquilo. Aí nessa hora a gente é o super-herói, porque, cara... Se ligou pra gente à noite é porque alguma bosta lógico, lógico. E quando essa bosta der, a primeira pessoa que vai resolver os problemas do cara é a gente. Isso, assim, a ajuda mais rápida vem do nosso lado. Sim. Então, a gente que vai estar atrás de documentação, em hospital, falando com o advogado, com o médico, a gente que literalmente leva um cheque no final do dia. Literalmente. A gente é responsável por isso. A gente é responsável por garantir que o pagamento do benefício vai chegar nos beneficiários ou no cliente, né? Isso representa duas coisas pro nosso cliente no final do dia. Primeiro, é um cuidado muito mais pessoal. Cara, eu conheço a família dos meus clientes. Eu conheço a história dos meus clientes. Eu conheço o que é importante para ele ou não. As vitórias dele, eu comemoro. Sim. Quando ele se ferra, eu fico chateado. Então, assim, é um cara que eu tenho um cuidado pessoal. Vai muito mais além do que uma assinatura de contrato. Muito mais além. O contrato o cara assinou com a Prudential, com a seguradora. Exato. Vai muito mais além porque, cara, é impossível a gente não estabelecer conexão emocional com os nossos clientes. Quem tava lá na casa do cara? Cara, é impossível. Era a gente. É impossível. Era a gente. Então, na hora que acontece, e como a gente vem de segurança, e as pessoas normalmente precisam de segurança em horas que elas não estão contando que elas vão precisar, primeiro, não tem como a gente não se emocionar. E segundo, não tem como a gente resolver como se não fosse para alguém da nossa família. Cara, eu fui visitar um casal de clientes meus, o casal é meu cliente e a irmã da menina também é minha cliente. Então eu tava lá e aí esse casal tem uma filha. A coisa mais bonitinha, a Bia. A coisa mais linda que tem. E eu fui lá e ela tava no colo da minha cliente, da tia, tá ligado? E a Bia tem 2 anos. 2 anos? Acho que a Bia tem 2 anos. E aí ela falou assim, ó, tio, não sei o que. Eu falei, oi, Biazinha, brinquei com ela. Ela falou assim, sabe quem é esse tio? E aí, não falei nada, né? Eu falei, pô, ela não sabe, né? Ela é um bebê. Aí a menina falou assim, ele é o tio que garantiu a tua faculdade. Ele é o tio que garantiu a tua faculdade. Então, tipo assim, se der tudo errado com os pais da Bia, eu sei que eu fiz todo o trabalho pra garantir que ela vai estudar, que ela vai pra faculdade. Então, quando a gente fala que a nossa responsabilidade é garantir que o que você planejou pra tua família aconteça no final do dia, é porque eu levo isso muito a sério. Sim. Eu levo isso muito a sério. Porque a gente que deu a cara a tapa lá e se comprometeu e falou que isso vai acontecer. Então, cara, a gente vai mover o mundo pra isso acontecer. E não tem hipótese disso não acontecer. A gente luta dentro pra isso acontecer o mais rápido possível. Então, assim, os 2 pontos positivos que você tem é que o cuidado é muito pessoal, para as coisas darem certo quando você mais precisar. E o segundo é velocidade para resolver o teu problema. Por isso que meu pai fala, pô, quem precisa não pode esperar. Média de pagamento de companhias, de outros seguradoras, principalmente bancos, cara, mais de 60 dias. Prática de mercado. Você tem o exemplo do seguro do seu carro, que o cara arrancou o retrovisor e você ficou esperando o retrovisor chegar. Porra, no carro, um negócio que é pequeno, que é um negócio barato de pagar, então ridículo. saco pra pagar. Mas, imagina, Bruno, assim, você tem direito, você pagou por uma garantia, você precisou acionar aquela garantia. Cara, depois de 2 meses que você vai começar a ter chance de receber. 60 dias que você tá precisando do dinheiro. Que você tá precisando daquilo pra resolver os BO que estão acontecendo e estão comendo. É muito tempo, cara. Quem acha que não é muito tempo tá viajando. Cara, é um absurdo. Muita coisa, é um absurdo. Você pode se fuder muito grande. Não tem cabimento alguém não receber o negócio. Não, que é de direito dela. E a gente tá sendo otimista. Você sabe disso. Sim. É assim. Isso quando paga. Aí nem vamos entrar nessa seara, mas assim, tipo, é difícil, é complicado. A média do pagamento da companhia onde a gente trabalha, os médios pagamentos que a gente hoje é de 3 dias úteis. Tipo, uma família não ficar desamparada, velho, com a gente. Porra, olha a diferença, entendeu? Olha a diferença. Só que, por que isso acontece? Por que acontece tão rápido? Porque você não ligou num call center. Você ligou pra mim, você ligou pro Brunão. É por isso que... A gente tá correndo o tempo todo pra resolver o teu problema. Tem algumas coisas, Fê, que eu acho que a tecnologia talvez nunca vá superar. E, cara, ter um Life Planner, eu acho que a tecnologia nunca vai superar. Porque nesses momentos, como é que uma família, com o estado emocional que eles estão no momento de dificuldade... Resolver toda essa burocracia, esse BO, mano. Entendeu? Não tem como, velho. Precisa ter alguém fazendo isso. Pra quem não sabe, assim, a gente tem alguns produtos... Tem vários produtos. Vou dar um exemplo de um produto que eu sempre falo para os meus clientes, e aí é por conhecimento de causa própria.
que é o produto o produto que eu normalmente eu indico, meus clientes, e normalmente eles, cara, eles se recusam e fazem, cara, não, eu não preciso disso, não sei o que, não vai acontecer agora. É o produto de assistência funeral. Eu falo pra eles, cara, antes de eu vir trabalhar, escolher trabalhar com a Prudente, talvez esse aqui seja o produto que eu mais tive conhecimento a minha vida inteira, que é a assistência funeral. E aí eu falo pro cara, assim, a questão não é o custo. Assim, a Prudente, ela, perto do que a gente trabalhava na funerária, do meu pai, com relação a reembolso, cara, assim, é muito maior. É coisa de mais de 6 vezes mais de valor de grana do que a gente tinha. Então, assim, só nisso já é muito melhor. Então, a questão não é só a grana. Você pode ter grana para pagar o funeral, você pode ter grana para comprar o caixão, contratar um funerário para resolver o problema na hora que alguém que você ama morre. Você pode ter essa grana, pode juntar com a família inteira e pagar, foda-se. O problema não é esse. E eu falo para meus clientes, o problema não é a grana. O problema é quem resolve. Porque quando morre alguém da tua família, eu falo desse jeito, eu falo assim, cara, você pode não ter a sorte de encontrar meu pai. Muito provavelmente você não vai ter, porque você não é cliente dele. Então você vai ter que resolver a burocracia com uma pessoa de funerária, tá ligado? Eu resolvi. Você teve esse problema, é verdade. E assim, eu não tenho o menor pudor de falar disso. Eu quis ir pra cima do cara da funerária. Minha mãe teve que me tirar da sala. Porque o jeito que ele falou... E, lógico, né? Meu pai tinha acabado de falecer, há 2 horas antes. E o cara tratou com tanto desrespeito que eu tava sentado na cadeira, eu levantei pra puxar ele pela jugular. Tá errado, gente, não façam isso, tá? Não façam isso. Mas é o nível de desespero e problema emocional que te causa na hora, que se você tivesse uma assistência funeral, não traria. Exato. Eu falo para meus clientes, cara, se você tiver o dinheiro, que nem vocês tinham pra pagar. Não, dinheiro foda-se. Dinheiro você dá um jeito, você dá um jeito. E, gente, outra coisa, também não é barato, porque eu gastei eu gastei 9 mil reais pra fazer o do meu pai. Ainda não gastou tanto, assim, já tem gente que entendeu? Tem gente que gasta muito mais. O dinheiro não vai fazer nenhuma diferença na hora, cara. Só que a dor de cabeça, o pico emocional que você tem, o desgaste, porque você tem que correr atrás de tudo. Sim, mano. Sim. Teve esse episódio, que obviamente eu não me orgulho disso, mas eu tava com a cabeça tão despirocada que acabou acontecendo, entendeu? Mas você tem que resolver tudo, você tem que ver coroa de flor, você tem que ir lá fechar... o caixão você fecha lá com o cara da funerária, mas na hora que tá enterrando, você tem que saber o que você vai querer que escreve lá, aí tem uma última coroa que você coloca... Meu, tipo, enquanto não passa uma pá de cal, você tá gastando dinheiro e vem alguém querendo arrancar dinheiro de você. E daí você tá tendo que resolver burocracia que você não tá apto pra resolver, entende? Ou vai ser você, ou vai ser alguém da sua família, tipo, alguém vai ter que resolver esse problema. Cara, o que a gente tá falando, a gente tá dando um exemplo pra vocês, na hora que um life planner pode ser, cara, imprescindível, que é na hora de resolver uma burocracia no momento, talvez seja um dos piores momentos da tua vida. A gente tá falando de uma assistência funeral, cara. Isso aqui podia ser um diagnóstico de uma doença grave, podia ser que você perdeu um membro. Cara, podia ser uma caralhada de coisa que a gente consegue ajudar, que você não tá apto, e não tem que lidar com esse tipo de burocracia nessa hora. Quem resolve tudo é o seu life planner. Por isso, eu acho que o nosso trabalho é tão importante, porque a gente é o suporte, a gente é o guia na hora que o cara mais precisa. Cara, é muito fácil você ter suporte para coisa boa. E você também tem que ter suporte para coisas boas. Só que, cara, você acaba valorizando o suporte na hora que você mais precisa, muito mais. É nessa hora que você precisa muito. Sim. E é a hora que você está exposto. Nessa hora que você precisa muito. É na hora que está dando problema. É na hora que você não está conseguindo raciocinar direito, como é que você vai resolver determinada demanda. Até porque nessa hora você tem muito menos mão para te ajudar. Né? Exatamente. Então, essas são as 4 principais responsabilidades. E a minha quinta responsabilidade, né, que eu entendo que seja a quinta responsabilidade que a gente tem, talvez seja o porquê desse podcast existir. Eu falo que assim, minha quinta responsabilidade é ser um agente de conscientização. Porque as pessoas podem não conseguir ter um seguro de vida. Seja por grana, seja por saúde, seja por um tanto de motivo. Elas podem não ter. Só que a gente tem tanto conhecimento e tanta coisa que a gente consegue agregar nas pessoas, mesmo elas não tendo o produto final, que nem a gente falou desde o começo, o produto final você vai comprar com a seguradora, que a gente pode ajudar a mudar ou melhorar ou proteger a vida das pessoas em alguns pontos, mesmo sem o seguro. Só conscientizando ela que as coisas podem dar errado. Talvez ela vai se programar de outra forma, vai se proteger de outro jeito, que não seja com seguro, mas
as informações que a gente tem e as reflexões que a gente tenta trazer para os nossos clientes podem ter essa possibilidade de mudança também, né? Sim. Então, o podcast hoje, para que vocês entendam, esse é o motivo dele existir. A gente tenta agregar e mudar o máximo que a gente pode a vida dos nossos clientes. Todo mundo que a gente tem reunião. Sim. Só que a gente não consegue falar com todo mundo. A gente não tem reunião com todo mundo, né? E às vezes muita gente que os nossos clientes conhecem, eles entendem que precisam ter um papo, uma conversa que nem eles estão tendo com a gente, pedem pra gente conversar. Pô, conversa com o meu primo, que é muito importante pra mim, com o meu padrinho, com meu sócio, não sei o quê. Puta, aí, Ele precisa ouvir sobre isso, e aí é o que a gente faz. Só que, de novo, a gente não consegue falar com todo mundo. Você que tá ouvindo, Sim. provavelmente, talvez a gente nunca tenha conversado, talvez tenha pessoas que você entende que precisa ouvir isso aqui, que a gente também nunca vai conversar com elas, porque a gente não conhece elas, só você. Só que você pode mandar esse link pra elas, você pode mandar um episódio de podcast. Então, a gente entende que o podcast é uma das formas que a gente tem de cumprir com uma responsabilidade nossa, Sim. de Life Planner, que é conscientizar levar isso e para o levar maior essa número de informação. pessoas. Exato. Eu tenho plena consciência que a maioria das pessoas, depois que você vê alguma coisa, você não consegue desver. Ney falou isso. Entendeu? @Ney. @Ney. E, cara, depois que você vê a quantidade de problema que você pode ter por não gerenciar isso, estou falando só dos problemas relacionados com uma apólice resolve. Não tendo uma apólice, cara, você pode até não ter o seguro naquele momento, mas em algum dia você vai comprar, que não seja da gente, mas que seja de qualquer pessoa. Você comprou a ideia. Você comprou a ideia. Se você comprou a ideia, algum dia você vai perceber que está na hora de você tomar algum tipo de decisão. Entendeu? Então, o podcast mostrar para as pessoas que esses tipos de problema podem acontecer e não de uma maneira apelativa, entendeu? Mostra que, cara, a nossa missão está sendo feita. E é por isso que esse negócio existe. Entendeu? Levar isso para plataforma digital, cara. Simples. E mostrar para as pessoas que elas têm opção. Sim, alcançando o máximo de pessoas possível falando no megafone. A ideia desse podcast é essa. Cara, a gente tentou trazer um pouco do resumo do que a gente faz. Tem muita coisa envolvida. A gente tentou resumir e elencar pelo menos as nossas principais responsabilidades, o que a gente entende que pode ser decisivo, pode realmente ter mais impacto na vida dos nossos clientes, né? E acho que esse talvez seja o grande objetivo da nossa vida, né? Manter essas responsabilidades em dia, essa é a nossa missão. E, pô, eu queria agradecer a todos os meus clientes hoje de depositarem essa confiança em mim. Que é uma confiança absurda. Toda vez que eu falei pra vocês obrigado pela confiança, tem um significado. Que é tudo isso que a gente falou aqui hoje. Então, muito obrigado. Bonitinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que se você achar que o nosso trabalho pode ser importante na vida de alguém que você conheça, manda esse episódio para essa pessoa. Pra ela. Fala para ele dar uma olhada, porque a gente tem certeza que a gente, de alguma forma ou de outra, a gente pode agregar na vida de todo mundo. E esse é o nosso objetivo, pelo menos um pouco, né? Pessoal, então, liguem as notificações, sigam o canal, comenta, se inscreva, isso A gente aí. sempre esquece essa porra, ainda bem que você tá aqui, Mariana. Me segue aqui no Segue Instagram, na segue o rede Brunão, social. F. Bornelli. Bruno.toledolp. E, pô, a gente se vê no próximo Curte, episódio. comenta. Já E é falei. isso. Você já falou? Então beleza. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Valeu. Fiquem bem. Um abraço. Beijo.